Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre quais são os padrões de comportamento que levam a bloqueios de aprendizagem. Ou seja, o que faz você desistir de aprender alguma coisa nova. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que você já passou por alguma dessas situações. Comprou diversos livros, eles estão aí de enfeite na estante, não consegue dar continuidade, às vezes você começa a leitura, mas desiste. Ou então se matricula em vários cursos online, não consegue concluir, começa a fazer uma pós-graduação, uma faculdade nova, desiste, ou então fica só no sonho. Eu gostaria de fazer uma pós-graduação, eu gostaria de fazer um curso novo, gostaria de fazer um mestrado, mas não consegue nem se matricular, nem começar. Ou, às vezes, você pensa assim, poxa, eu queria fazer um concurso público, eu gostaria de prestar um vestibular, tentar um curso novo, me aplicar para um programa de mestrado, ou me preparar para algum exame, alguma prova difícil, mas eu não consigo ter consistência nos estudos, não consigo me dedicar, tá? Como que a gente pode identificar alguns padrões de comportamento que vão levar a esses bloqueios? A primeira coisa que a gente precisa entender é o aprendizado, ele é um processo que envolve esforço. Não existe aprendizado sem esforço, tá? Eu gosto muito de falar da importância de aprender a aprender. Quando você aprende a aprender, você vai conseguir ter um melhor resultado com menos esforço, mas não significa que o esforço é zero. Sempre vai existir um esforço no processo de aprendizado. Então, eu preciso buscar informação, eu preciso entender o conteúdo. Para isso, eu vou ter que assistir uma aula, eu vou ter que ler um material num livro, eu preciso praticar esse assunto, não existe aprendizado sem prática. Para que eu tenha fixação, eu preciso praticar. Durante essa prática, eu vou encontrar algumas dificuldades, isso é natural. Vão haver obstáculos, você vai encontrar problemas. E como que o nosso cérebro lida com tudo isso? Então, é interessante a gente entender que o nosso cérebro, ele sempre vai potencializar ações, atividades que vão nos gerar benefício a curto prazo. O que isso significa? Prazer. Atividades que liberam dopamina a curto prazo. Tá? Então, assistir um filme na Netflix, conversar com alguém, fazer alguma coisa divertida, comer um alimento gostoso, tudo isso são atividades que geram ganho a curto prazo. E, de certa forma, o nosso cérebro vai evitar atividades que geram dor, desconforto, esforço a curto prazo. Se você entender isso, a gente começa a ter clareza do que faz com que nós desistimos de fazer coisas que são difíceis, tá? E aí eu quero colocar aqui para vocês alguns padrões de comportamento que estão relacionados a esse bloqueio de aprendizagem. Ou seja, se você se identificar com alguns desses padrões, possivelmente você está aprendendo menos do que deveria, não está utilizando o seu cérebro no máximo potencial, não está performando da melhor forma, tá? E eu tenho certeza que em alguns momentos da vida você já se identificou com alguns desses comportamentos, e eu gosto sempre de deixar claro, nós estamos falando de comportamentos e não de habilidades. Ou seja, se é um comportamento, tudo isso que eu vou colocar agora pode ser mudado. Mas para que a gente mude um comportamento, eu preciso entender, eu preciso ter consciência disso. Então, o primeiro passo para resolver um problema, para ter uma mudança, é ter consciência do que precisa ser melhorado. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses padrões, tá? O primeiro padrão é aquela pessoa que ela começa fazendo um monte de coisa. Ela compra um monte de livro, ela se matricula em um monte de curso, ela tem muita iniciativa, muito empolgada para fazer tudo que aparece, né? E aí ela se matricula num curso, ela compra livro, ela compra material, compra caderno novo, conta para todo mundo que ela está fazendo esse curso. Mas o primeiro obstáculo, quando ela vê que aquilo não é só prazer, que existem problemas, que existem dificuldades, ela desiste. No primeiro obstáculo, quando a coisa começa a ficar difícil, quando eu começo a cobrar um pouquinho mais dela, ela desiste, tá?
é o famoso fogo de palha, né? Muita iniciativa, mas pouca acabativa. É aquela pessoa que ela se matricula, compra curso novo, mas não consegue concluir, tá? E isso, pessoal, gera uma dor muito grande, porque começa a gerar uma frustração, né? Ela tem aquela empolgação e de repente fala, ah, não é isso que eu queria. Aí começa a fazer outra coisa. Ah, não é isso que eu queria também. E aí começa a fazer outra coisa. E aí ela vai se sentindo perdida, né? Começa uma coisa, para, faz outra, e de repente o tempo passa, ela se dedicou a várias coisas, né? Mas só conseguiu dar um passo muito pequeno e já trocou, né, de atividade. Então, isso leva, né, a um prejuízo grande. Tem pessoas que às vezes começam a fazer uma faculdade, faz um mês e para, aí muda de curso, aí faz um semestre, um ano e para. E aí, se você somar todo esse período que essa pessoa se dedicou, né, para estar fazendo esse curso ou atividade, daria um tempo aí de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, mas ela basicamente não tem formação nenhuma porque não conseguiu terminar, tá? Então, esse é um padrão, é o famoso aí fogo de palha, tá? Outro padrão, pessoal, é aquela pessoa que ela é obsessiva pela perfeição. Então, ela se matricula num curso novo, e aí ela quer tirar 10 em tudo. Ela quer entregar todas as atividades perfeita, ela quer estudar de forma perfeita, ela pegou um ponto lá que vai cair no concurso e ela vai fazer um resumo, ela quer fazer um resumo perfeito, ela quer passar por todos os itens, ela quer entregar tudo com muita perfeição. E aí ela faz um esforço muito grande e às vezes até um esforço que ela não está acostumada, às vezes ela não tem o hábito ali de estudar com tanta profundidade aquele assunto, e ela investe um tempo, uma dedicação, um esforço muito grande e não atinge esse resultado rápido, né? Não atinge essa perfeição rapidamente. Ah, eu investi tanta energia, não consegui tirar o 10, né? Eu foquei tanto nisso, não consegui passar. Isso vai gerando, né, uma certa ansiedade na pessoa e frustração. Ela sempre vai fazendo, vai estudando para ser o melhor em tudo. Isso, pessoal, reflete em outras áreas da vida também, né? É aquela pessoa que se matricula na academia, ela quer correr 1 hora na esteira no primeiro dia. Ela vai fazer uma dieta, né? Ela passa um dia sem comer, né? Tentando atingir aquele resultado perfeito em pouco tempo. E aí o que acontece? Né? Ela dedica um esforço muito alto, não vai conseguir atingir essa perfeição, porque os obstáculos, né, eles precisam ser vencidos aos poucos. Ela coloca uma meta, né, um obstáculo muito grande para um curto período de tempo, consequentemente ela não atinge isso, e aí vem a frustração, a ansiedade, o desânimo e acaba desistindo, né? Então, esse é um padrão de estar obsessivo pela perfeição, tá? Um outro ponto é aquela pessoa que ela se contenta com pouco, ela se acomoda. Então, ela estuda, tem até um esforço, começa a aprender um pouquinho, ah, tá bom, já atingi meu 5 aqui na nota, já consegui a nota mínima. Ah, não preciso de muito, já é o suficiente. Quando ela sente que precisa dar um esforço maior, ela se contenta ali com aquela estabilidade, aquela pessoa que às vezes ela busca muito facilmente por estabilidade e ela vai se contentando com pouco. E ela nunca atinge o máximo potencial, porque a partir do momento que ela tem um ganho pequeno, para ela já é o suficiente. Ah, tá bom, e ela desiste. E essa pessoa, ela tem um grande potencial, ela podia ter um esforço muito maior em conseguir resultados muito melhores, mas ela fica ali presa na famosa zona de conforto, tá? E por último, é o padrão daquela pessoa acelerada. O que é a pessoa acelerada? É aquela pessoa que ela começa a estudar e ela quer terminar logo. O foco dela está em quantidade. Ela quer passar por todos aqueles assuntos rapidamente, ela não se dedica o tempo necessário. Ah, eu quero ler esse mês 10 livros por mês. E ela não se preocupa com a qualidade dessa leitura, ela está mais preocupada com a quantidade. Quantos livros que eu li,
quantos assuntos que eu consegui estudar, sempre bastante, bastante, né? É diferente do obsessivo. O obsessivo, ele quer tudo perfeito. Essa pessoa não quer perfeito, ela quer quantidade. Quanto mais, melhor. Aí ela lê um monte de livro, não lembra de mais nada, ela não consegue reter as informações que ela leu naquele livro. Ela assistiu um monte de vídeo, assistiu um monte de aula, não lembra de mais nada. E aí, quando ela se dá conta, ela precisa rever tudo aquilo de novo para que ela possa, né, aplicar aqueles conteúdos, porque ela tem a sensação que não absorveu. Então, é aquela pessoa que ela dedica muita energia, com foco em quantidade, não em qualidade. E aí, quando chega, né, em certo momento ali na jornada dela, ela tem a sensação assim, nossa, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, mas eu não sei nada. Eu estudei, estudei, estudei e eu não sei nada. E isso vai fazendo com que a pessoa desista, entra num quadro de frustração e vai fazer com que ela desista do aprendizado. Pessoal, não tem como a gente resolver um problema se nós não temos consciência desse problema. Então, se você conseguiu identificar algum desses padrões que eu coloquei aqui em relação ao seu dia a dia, coisas que você fala, poxa, eu sou assim em alguns momentos, parabéns, porque esse é o primeiro passo para que você tenha alguma ação de melhoria e resolva esse problema. Eu sempre falo para vocês, nós estamos discutindo sobre comportamento, não é uma característica sua, é simplesmente um comportamento. E todo comportamento ele pode ser mudado. Tá? O que eu quero que você faça agora? Que você reflita sobre esses 4 comportamentos e verifique qual deles que realmente está impactando os seus resultados. E aí, no segundo momento, eu quero que você pense o seguinte: que ações que você pode fazer para melhorar esse comportamento? E uma coisa que vai ajudar muito, compartilhe aqui embaixo, escreva nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo. Quais foram os insights? Como que esse vídeo foi construtivo para você? Esse é o primeiro passo para que nós possamos aprender alguma coisa nova, que é praticar. Então, fazer um resumo, escrever aqui embaixo aquilo que você aprendeu com esse conteúdo, já é o seu primeiro espaço para vencer, né, essa resistência que o nosso cérebro tem ao esforço e fazer com que você retenha o que você viu nesse vídeo. E pratique isso com outros conteúdos também, tá bom?